Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título O Plano de Deus para as Nossas Vidas, tem como texto base a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. O texto bíblico diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Gostaria de destacar nesse texto como o plano de Deus para as nossas vidas é composto de duas partes. Ambas as partes são importantes e se completam. No texto bíblico lido, nós lemos que Deus nos chama para exercermos dois tipos de sacerdócio. No versículo 5, Pedro nos fala a respeito do sacerdócio santo. Havia 3 ofícios reconhecidos nos tempos bíblicos, que eram os ofícios de rei, profeta e sacerdote. Sabemos que quem oferecia os sacrifícios eram os sacerdotes. O sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício expiatório para o perdão dos pecados do povo no dia da expiação, também conhecido como o dia do perdão nacional. Vemos assim que o sacerdote tinha seu ofício relacionado com as coisas espirituais. Ele cuidava da vida espiritual do povo. A Bíblia nos ensina que em Jesus Cristo todos nós fomos feitos sacerdotes, e se assim o somos, é porque temos agora a condição de oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Agora nós estamos habilitados para oferecer sacrifícios a Deus. Agora Pedro diz que cada um de nós pode exercer o ofício de sacerdote,
porque agora nós podemos entrar na presença de Deus além do véu pelo sangue de Jesus Cristo. E se nós observarmos os versículos anteriores, nós vemos que tudo está relacionado a pessoas que já tinham a experiência da salvação em Jesus Cristo. Somente quem já teve a experiência do novo nascimento poderá despojar-se da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja e da maledicência. E esse é um esforço diário para nós. O apóstolo Paulo diz que o pecado tenazmente nos assedia, ou seja, ele está sempre perto de nós. Precisamos lutar e nos esforçarmos para nos despojar de tudo isso que Pedro mencionou, e devemos também desejar ardentemente o genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus. Pedro relaciona todas essas atitudes espirituais a uma condição. Ele diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, Pedro está dizendo essas palavras para pessoas convertidas, para as pessoas que já tinham tido a experiência com o Senhor Jesus. E Pedro continua dizendo: chegando-vos para Ele, ou seja, buscando a presença dEle, a presença do Senhor Jesus, procurando ter uma vida de relacionamento com Ele, procurando ter uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Ter uma vida diária na presença de Deus, desejar ardentemente a palavra de Deus e a sua presença. Esta é a primeira parte do projeto de Deus para as nossas vidas, que nós tenhamos uma vida de relacionamento com Ele. Então, como sacerdotes, nós poderemos entrar em Sua presença e oferecer a Deus sacrifícios espirituais que lhe sejam agradáveis, sacrifícios espirituais que lhe sejam aceitáveis. Mas quando é que nós exercemos o sacerdócio santo? Nós exercemos o sacerdócio santo quando nós oramos, quando nós intercedemos pelas pessoas, quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, quando nós lemos e examinamos a Sua palavra, quando prestamos cultos de adoração a Deus, quando dedicamos o nosso jejum a Deus, quando nós temos uma vida diária com Deus, um devocional com Deus. Tudo que diz respeito a uma vida de relacionamento e intimidade com Deus está relacionado ao sacerdócio santo. E no versículo 9, Pedro faz menção a outro tipo de sacerdócio. Agora Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. No versículo 9, Pedro faz referência ao sacerdócio real e deixa bem claro que o exercício desse sacerdócio está relacionado ao serviço prestado a Deus em sua obra, quando diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas quando nós exercemos o sacerdócio real, nós exercemos o sacerdócio real quando fazemos a obra de Deus, quando pregamos a palavra de Deus,
quando evangelizamos fazendo uma visita, quando evangelizamos por meio das redes sociais, quando pregamos em um culto ao ar livre, na distribuição de folhetos evangelísticos, nos cultos evangelísticos nos lares, quando ministramos o louvor no culto, a pregação da noite. Tudo isso faz parte do nosso sacerdócio real, que é quando nós estamos proclamando as virtudes do Senhor Jesus Cristo, estamos proclamando a mensagem da salvação. Por isso é importante nós entendermos o chamado de Deus para as nossas vidas. Por isso é importante nós entendermos que o chamado de Deus para as nossas vidas engloba o exercício do sacerdócio santo e o exercício do sacerdócio real. Sacerdócio santo, quando nós nos relacionamos com Deus em uma vida de comunhão, adoração e intimidade. Sacerdócio real, quando servimos a Deus, pregando o seu Evangelho e testemunhando do Senhor Jesus Cristo. Exercemos o sacerdócio real quando somos embaixadores de Cristo, representando o reino de Deus na face da terra. No sacerdócio santo nós somos adoradores. No sacerdócio real, nós somos servidores. Gostaria de mencionar 2 versículos bíblicos que podem nos dar uma melhor visão a respeito desses 2 sacerdócios. O primeiro está escrito, e este se refere ao sacerdócio santo, está no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, quando Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo demonstra que aqui nós devemos ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de adoração, uma vida de comunhão com Deus. O segundo versículo, que se refere ao sacerdócio real, está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. O texto bíblico diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Acredito que esses 2 versículos deixam bem claro os 2 tipos de sacerdócio que devemos exercer para cumprirmos o plano de Deus para as nossas vidas. Mas é necessário destacarmos aqui que mesmo que esses 2 sacerdócios tenham importância para a nossa vida espiritual, é importante destacarmos que primeiro precisamos cuidar de nossa vida com Deus. Precisamos primeiro ser zelosos com a nossa vida espiritual, com a nossa vida com Deus, procurando ter uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Somente depois de ter uma vida com Deus é que devemos nos lançar no sacerdócio real, no serviço prestado ao Senhor. Primeiro vem o sacerdócio santo, depois vem o sacerdócio real. Primeiro vem a adoração, a vida com Deus. Depois vem o serviço. É importante entendermos isso. Nós vemos que Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2 para o serviço, somente depois que eles passaram um bom tempo com Ele. Primeiro Jesus preparou os discípulos, depois Jesus enviou os discípulos. Nós também devemos seguir esse exemplo. Primeiro devemos cuidar de nossas vidas espirituais,
de nós nos prepararmos com oração, com jejum, com o estudo da Palavra de Deus. Primeiro devemos priorizar o sacerdócio santo, uma vida com Deus. E depois devemos nos lançar para o exercício do sacerdócio real. Conforme já mencionado, eu gostaria de destacar: primeiro vem a adoração, a vida com Deus. Depois vem o serviço. Primeiro, Deus deseja que tenhamos vida com Ele, intimidade com Ele, procurando conhecê-lo cada vez mais. Deus nos salvou para sermos primeiro adoradores, depois servidores. Que possamos pedir a Deus sabedoria para nos dar condições de exercermos esses dois sacerdócios com excelência, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus, e que essa mensagem continue falando aos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo.